Olá pessoal, mais uma vez gravando vídeo aqui no canal e hoje eu venho lhes apresentar um livro sobre a história do Brasil do padre Rafael Galante, jesuíta. Esse é o primeiro volume, tá? Mas antes de falar desse volume, especificamente eu gostaria de pedir a se inscrevam no canal, ative as notificações e assistam os demais vídeos do canal, enfim. Bom, eu vou fazer uma resenha que será extensa sobre esse livro, mas eu garanto a vocês que aqueles que ficarem até o final vão ter uma excelente visão sobre essa obra aqui do padre Rafael Galante. Bom, essa obra ela foi editada pelo Centro Dom Bosco. Vocês vão achar para comprá-la lá no site deles, tá? E ela foi feita através de um financiamento coletivo. Bom, uma das questões mais importantes, né, que acho que falta muito hoje, é nós termos consciência da nossa história, né? Então, essa obra é excelente, primeiro, pelo seu conteúdo em si, pelas fontes que ela utiliza, tá? Mas porque também ela vem cobrir vamos falar assim, um limbo que nós temos em relação à história do Brasil, principalmente da historiografia moderna, que se serve mais para discursos ideológicos do que realmente falar sobre a história do Brasil. Nós vemos a história do Brasil ensinada principalmente nas escolas e nas universidades, ensinadas de uma forma enviesada, e não só enviesada, porque eu passei pela universidade, eu sei que lá geralmente as pessoas, os professores vão recomendar determinadas leituras. Vocês nas universidades não vão ler a obra inteira, geralmente você vai ler um xerox e vai ser uma historiografia que geralmente ela é enviesada, né? Tanto na forma da sua escrita, na utilização das suas fontes, porque boa parte delas, em especial na escola regular, elas servem a propagar um tipo de ideologia. Bom, o que é justamente o contrário que vocês, eu vou falar sobre isso no decorrer da apresentação dessa obra, tá? Mas nós vamos chegar lá, tá? Então, o prefácio é muito interessante, ele é feito pelo Armando Alexandre dos Santos, que era licenciado em História, Filosofia, Letras Português, doutor na área da Filosofia e Letras pela Universidade Alicante, pós-doutorado na Universidade de São Paulo, USP, vice-coordenador do curso de licenciatura em História do Centro Universitário Ítalo-Brasileiro, membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, da Academia Portuguesa de História. Tem aqui o seu link para o seu currículo Lattes, enfim, que é ele que vai fazer esse prefácio, e ele conta, dentre os vários aspectos que ele conta, ele vai falar um pouco sobre o currículo do padre Rafael Galante. É interessante porque nós, em geral, cometemos um anacronismo e achar ou julgar a obra de alguém de acordo com a sua religião ou por uma visão estreita que nós temos a respeito da religião, em especial da ordem jesuíta, tá? Porque nós temos a mania de pensar que esses caras têm a mesma idoneidade de um historiador midiático ou historiador influencer que não tem nenhuma obra escrita relevante, enfim, e que nunca contribuiu para nada, mas que é um influencer, né? E aí ele adquire uma determinada autoridade, vários, né, hoje, que é totalmente o contrário do currículo de um cara como o padre Rafael Galante. Então, ele vai fazer toda uma parte de uma biografia intelectual do padre Rafael Galante, inclusive salientando, que eu vou falar também no decorrer do vídeo, da importância do papel educador, tá? Que os jesuítas são tão difamados e caluniados, infelizmente, no decorrer da história. E aí eu recomendo a vocês também, existe uma obra sobre a história da companhia, né, dos jesuítas, também da história do Centro Dom Bosco, tá? Mas aqui ele vai fazer
um percurso dos dados biográficos do padre Rafael Galante. Então, o padre Rafael Galante, além de ter sido professor, né, ele foi professor de História Universal, ensinou inglês, geografia, escreveu um pequeno compêndio de História Universal, escreveu livros a respeito daquilo que ele ensinava também, que era inglês, né? Essa História Universal, esse compêndio, teve 2 edições. Ele escreveu, teve, né, uma aceitação inesperada de seus trabalhos, que encontraram toda extensão do Brasil. O autor entrega-se com afinco ao estudo da história, tão interessante. Enfim, ele possui uma série de apontamentos e de obras que ele ensinou e que ele, né, no caso do inglês e da História Universal, ele também deu aula no Amazonas, no Pará, no Seminário Episcopal de Filosofia e História Eclesiástica. Enfim, ele tem um extenso currículo já de trabalhos. Além disso tudo, o último volume que são 6 tomos dessa coleção, ele vai fazer uma biografia de personagens brasileiros ilustres. Então ele vai mostrar toda a questão curricular do padre antes, né, de falar sobre a sua função, sobre a função que ele buscava com relação ao ensino da história, tá? Salientar aqui no início, nesse prefácio, alguns apontamentos sobre o impacto jesuíta na cultura brasileira, né? Não bastasse isso, ele vai falar mais sobre o impacto dos jesuítas, tá? Na cultura brasileira, do padre, por exemplo, Manuel da Nóbrega, padre Anchieta e outros jesuítas. Enfim, a visão historiográfica, tá, do próprio padre Rafael Galante. E é interessante porque o padre, ele vai fazer o seguinte, antes dele falar, porque esse tomo ele vai falar do descobrimento do Brasil até o domínio espanhol, tá? Então, ao final desse volume, somente no final, depois lá que ele já falou sobre o Pará e o Maranhão, é que ele vai falar um pouco sobre as colônias do Sul e sobre como estava o estado moral do país até esse período, né, antes da invasão holandesa. Eu vou ler depois alguns trechos no decorrer ainda do vídeo, né? Eu peço que vocês tenham um pouco de paciência, porque é impossível resumir uma obra dessa aqui, tá? Então eu quero só ponderar aspectos interessantes dela e vou fazer leituras, enfim, e alguns comentários a respeito do que é possível notar, né? E aí ele publica como apêndice a relação do Maranhão de 1608 pelo jesuíta padre Luiz Figueira, enviado a Cláudio Aquaviva, tá? Essa carta foi publicada no ano de 1903 pela primeira vez pelo Dr. Barão Studart, que a fez procurar no arquivo da Companhia de Jesus. Então, ainda do ponto de vista intelectual, para vocês terem ideia, a sua formação básica de um jesuíta é aproximadamente 7 anos. Tá? A formação básica, e fora a questão da própria ordem em si, do estudo da Ratio Studiorum e todas as suas práticas, né, espirituais e intelectuais, de certa forma, dá para entender por que as pessoas que queriam abusar economicamente do Brasil, as pessoas que queriam abusar dos índios, que queriam abusar dos negros, eles odiavam tanto os jesuítas, né? Primeiro, porque os jesuítas possuíam uma penetração nessas classes muito grandes, em especial dos índios, na proteção dos índios, e aqui nós temos vários depoimentos, várias cartas que vão falar
Muitas vezes os índios só aceitavam negociar com os padres jesuítas, então já dá para entender por que eles eram tão odiados por parte dessa classe dominante que queria, na verdade, explorar o Brasil e não queria se preocupar nem um pouco com a alma daquelas pessoas. E aí vocês vão falar assim, não, mas então os jesuítas vieram aqui, eles queriam transmitir a sua cultura e religião. Peraí, não era uma transmissão imposta, tá? Muitos índios, havia a pregação e os índios pediam aos jesuítas que fossem morar nas suas tribos, até porque uma das partes que o padre vai trazer aqui na sua obra é justamente sobre as crenças e sobre as tribos indígenas, porque essas noções sobre a transcendência da alma, enfim, vida após a... Cada um tinha a sua característica, mas eles tinham essa noção da existência do transcendente, tá? Bom, mas voltando ao início da obra, a sua introdução, seu proêmio vai começar a falar antes um pouco da descoberta do Brasil. Então, das navegações que os europeus então vieram fazendo, né, pela costa brasileira, né, vai falar da escola de Sagres, os primeiros descobrimentos, aí ele vai fazer uma linha cronológica a partir de 1418. Então, Porto Santo, Açores, em 1431, São Jorge da Mina e vários outros, Preste João, o Bartolomeu Dias, né, navegadores, enfim. Então ele vai fazer uma história do próprio Cristóvão Colombo, né? Então ele vai fazer, por exemplo, uma espécie de uma linha cronológica histórica curta, mais ou menos até chegar no descobrimento do Brasil. Aí vocês vão chegando à conclusão de que os europeus, né, os portugueses, então, o próprio os italianos, genoveses, mas aqui em especial, essas navegações iam feitas aos poucos. Né, então ele faz todo esse percurso de descobrimento paulatino que foi ocorrendo na costa, né? Vasco da Gama, 1497 a 1499. Enfim, usos e costumes de Portugal. E aí você acaba descobrindo que o Brasil era uma espécie de continuação, com exceção quando se concedia a ordem da possibilidade de explorar uma terra. O Brasil era uma espécie de extensão. Então era aplicada a lei de Portugal aqui, né, a não ser que o documento de doação constasse as raras exceções. Tá? Vai falar das fundações das casas de misericórdia, né, que é por Dona Leonor, viúva de Dom João II. E aí você começa a ver e se perguntar se essa visão que é dita acerca da história do Brasil, que era uma colônia exclusivamente de exploração, etc, 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 é realmente verdadeira como é traçada ou não, tá? Vocês vão ver que na verdade não tem... Claro, havia portugueses desonestos, enfim, que realmente exploraram e são duramente criticados naquela época pelos padres jesuítas. Uma característica dessa obra histórica do padre Rafael Galante, porque muitos vão falar assim, mas uma história do Brasil escrita por um padre, ela vai defender o reino de Portugal. Não, ele, pelo contrário, ele critica muito e fundamenta a sua crítica, tá, as práticas usurpadoras de alguns governadores, enfim. Olha que coisa interessante. Dona Leonor, viúva de Dom João II, aconselha ao Frei Miguel de Contrárias, seu confessor, distinto religioso trinitário, fundou em 1498 a Casa de Misericórdia em Lisboa. O compromisso da confraria de Nossa Senhora da Misericórdia, modelado em parte pela instituição análoga, que desde 1350 existia em Florença, afiançava aos desgraçados todas as promessas da misericórdia divina. O seu intuito era recolher e curar os enfermos, pobres, acompanhar os culpados sem defesa aos tribunais,
e ao trono, e a subir com eles, condenados os degraus do patíbulo, para lhes adoçar a afronta dos últimos momentos. As donzelas infelizes recebiam dote para poder casar, etc, etc. E aí nós vamos ver que esse tipo de casa de misericórdia, ela é fundada bem no início da história do Brasil. Tão Pio, humanitária instituição, na qual se listaram em grande número os primeiros do reino. Foi inaugurada no dia 15 de agosto de 1498 na Capela da Virgem Piedade, existente na Sé em Lisboa. Dom Manuel, tomando-a sob a sua alta proteção, lançou para ela os alicerces de um suntuoso edifício, acabado por Dom João III em 1534. Aí vem falar: a primeira que possuiu o Brasil foi em Santos, cuja fundação, devida a Brás Cubas, em 1537, confirmou seu alvará régio em 1551. História de Portugal, volume 5, na página 452. Aí que ele vai falar, então, sobre os tempos primitivos, né, do Brasil. Cabral, a terra de Santa Cruz. Ele vai fazer uma extensa redação das tribos indígenas que até então haviam aqui no Brasil, né? Que essas tribos que dominavam aqui. Está falando sobre as viagens espanholas. E aí é interessante que aí aqui eu fiz até uma marcação aqui que das várias tribos que ele vai listando, nós vamos perceber uma coisa que é um fundamento, digamos, que era colateral, né? Que é como as Índias, né, eram mais bem tratadas nas tribos indígenas em que havia monogamia e não a poligamia, né? Enfim, falando sobre as práticas, como que eram as tabas, né, usos e costumes, instrumentos musicais, né, e inclusive ele vai falar como o papel da música foi importante para os jesuítas evangelizarem os índios. E tem um outro ponto muito interessante, que era normal órfãos, homens e mulheres, né, de famílias de nobres virem para o Brasil para estudar nos colégios jesuítas. E como o currículo de estudo dos brasileiros era o mesmo currículo que era seguido na Europa. Então, nós vamos ver assim, quem que quer explorar exaustivamente um país, quem que quer tirar dele só as riquezas, e constitui aqui muito cedo um colégio e uma universidade, os cursos que eram chamados na época de cursos de artes, enfim, com o mesmo currículo que os europeus utilizavam. Nós temos que pensar que esses padres jesuítas, quando nós vamos lendo a história, primeiro era uma viagem demorada, era uma viagem perigosa, era uma viagem que houve vários naufrágios, então você poderia jamais voltar para sua casa, seja porque você naufragaria, ou seja porque você ficasse doente no meio do caminho, ou porque chegou aqui você ia tentar evangelizar uma tribo. E a antropofagia era a prática disseminada por todas as tribos. Havia algumas diferenças, mas certas práticas todas as tribos faziam, algumas de forma, assim como o primeiro bispo do Brasil foi morto por índios, né? Então, pensem no seguinte, você morando na Europa, né, com um currículo intelectual grande, respeitável, podendo dar aula nas universidades, viver o ambiente europeu, você simplesmente fala, não, eu vou abrir mão disso e vou para um país onde eu posso ser morto, aonde eu posso nem chegar lá. Enfim, abrir mão de todas. Quando ele vai falar sobre o primeiro colégio, né, feito só de tábuas que eles fundam aqui, e logo de cara eles estão atendendo 300, 400 crianças índias, né, ensinando a ler. São os primeiros que se preocupam a estudar a língua dos índios e
e escrever gramática sobre a língua tupi. É interessante porque o padre, se não me falha a memória, Anchieta, o padre Manuel da Nóbrega, vai dizer que o tupi-guarani era o nosso grego, né? Porque ele já via ali o potencial que essa língua tinha e que não foi aproveitado, e que quem primeiro se preocupou em salientar essa importância eram os padres jesuítas, né, dizendo que grandes obras filosóficas, porque era um idioma muito mais rico do que aquilo que se tinha. E aí nós voltamos à pergunta. Para alguém que queria simplesmente dominar, não faz sentido essa visão que é dita de que o português chega aqui só para poder matar e destruir o país, até porque são documentados vários índios que mandam seus filhos para a Europa. Há uma troca, né? Alguns ficam e mandam seus filhos, e seus filhos são honrados na Europa. Outro ponto, o Brasil, principalmente nesse período, ele não é explorado só por Portugal. A invasão de franceses, ao período dos espanhóis, ingleses saqueando o Brasil, né, porque algumas tribos indígenas possuíam uma feição muito próxima dos franceses, né? E aqui o ponto que eu disse, olha aqui, as tribos dos chiquitos ou pequenotes. Vai falar sobre a parte da família, vai dizer o seguinte: a poligamia era um privilégio dos chefes. Permite-se, porém, aos outros trocar de mulher quando quiserem. As mulheres sempre tanto mais bem tratadas quanto o sistema da sociedade conjugal se aproximava da monogamia. Levavam aqui boa vida. Seu mistério cifrava-se em fabricar a túnica e a rede, em abastecer a água e a lenha e rancho, em cozinhar as frugais refeições. É interessante, né? Essa coisa, né? De como certas noções, e aí o cristianismo vai falar de lei natural, as pessoas já possuíam certas noções de justiça, certas noções do certo, do errado, como essas práticas sobre monogamia e poligamia, né, já mostravam o tratamento que eram dado às mulheres, enfim. Algumas tribos, né, tinham as tribos que tinham poligamia sempre tinham divórcios, intrigas, e tornava as mulheres infelizes. Ele vai dar o exemplo aqui dos Guanás. Enfim, à medida que ele vai passando nessa evolução, é bom uma observação que eu diria sobre observar como algumas palavras vocês vão ter que acabar procurando no dicionário, porque o português é um pouco, digamos, arcaico. Tá? Então tem aqui a parte da crítica dos jesuítas às abominações cometidas e permitidas nas colônias. Então nós vamos ver que em alguns lugares eles eram rechaçados, não aceitavam, porque eles vinham fazer essa crítica de tudo que estava acontecendo. Vai falar sobre a fundação de São Paulo, os trabalhos do padre Anchieta, enfim. Aqui, esse vídeo vai acabar ficando um pouco extenso, mas, cara, é de uma riqueza absurda e detalhada, e sempre tem um historiador muito respeitado que é o Van Hagen, né? E ele é um cara que consulta muitas fontes primárias, mas o padre não hesita em discordar das interpretações e fazer, como eu disse, alguns vão dizer que o Van Hagen é um historiador que privilegia muito a história que Portugal queria contar, a história do reino, enfim. Então, ao contrário do que a gente pode achar, a história do padre Galante, principalmente, né, eu li o primeiro volume, né, com vários riscos aqui, enfim, aqui no canto, né, as partes principais, e aqui eu queria destacar essa parte, que é o estado moral do país antes da invasão holandesa, mas ele vai fazer então duras críticas, tá, aos portugueses. É claro que ele vai salientar, ao contrário do que nós pensamos e somos ensinados por o Brasil, só veio gente desonesta, etc, etc. Não é verdade, né? Havia, como em todos os países, havia gente desonesta. Como eu disse, o país foi no início explorado por portugueses, por franceses, por ingleses, depois veio um domínio holandês. Então, mas é estranho como que um país, um país como Portugal vem exclusivamente colonizar e explorar o Brasil, sendo que ele funda a Casa de Misericórdias, que ele funda colégios,
e traz toda uma estrutura para cá. Enfim, né? Não é nem, é só uma questão porque às vezes nós ficamos com uma versão que nos é contada na escola, na universidade. Dificilmente uma pessoa vai pegar uma obra historiográfica de 6 volumes e vai ler e vai analisar e aqui, enfim. Para quem quer se aprofundar, então, na história do Brasil e resgatar, eu acho que o principal trabalho, ou função dessa obra é fazer um resgate daquilo que nós perdemos. A nossa história é muito curta, nós somos muito cronocêntricos, né? Então, nós vamos ver a seriedade das pessoas, principalmente dos jesuítas, em trabalhar esse aspecto do Brasil, em proteger os índios, em divulgar a cultura, em evangelizar, em fornecer cultura a uma parte aqui, se não me falha, da Bahia, que ele vai dizer que tinha escolas com 3 a 4 mil alunos, né? Que eu não vou localizar aqui agora, mas fala dos próprios rendimentos dos jesuítas, como que eles viviam com tão pouco e toda essa busca, dos problemas que eles enfrentaram na evangelização, porque algumas vezes eles começavam a evangelizar e viam os índios ficavam doentes, logo eles incriminavam os jesuítas, né? Então esse é o problema do cristianismo, que os pajés aproveitavam muito isso para poder incriminar, né, os padres. Então o problema era do cristianismo, né? E até a perseguição do próprio clero e moral que estava aqui no Brasil também nessa época. Enfim, então ele vai terminar falando desse estado moral e provavelmente não vai dar tempo de eu ler tudo aqui. Tá aqui, essa parte. A relaxação do serviço público e dos costumes era desde longo tempo deplorável em quase todo o Brasil. O desejo ilimitado de enriquecer, o luxo, a sede dos prazeres, o roubo, o assassínio já eram coisas vulgares. Então ele conta aqui desembargadores protegendo parentes que eram criminosos notórios, né? Assassinaram homens só por causa de disputas em relação às mulheres, não receberam punição nenhuma. Enfim, tá aí. Eu espero que eu tenha dado uma noção interessante, né? Sobre o que vocês vão encontrar, tá? Falando sobre os magistrados dobravam as varas e cobravam a mais, roubos, fraudes, escarneciam da justiça. Parece que tem muita coisa que não é nova no Brasil, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado. História do Brasil, tomo 1, Padre Rafael Galante. Um abraço e até a próxima.